Olá, hoje eu vou falar sobre movimento uniforme, tá bom? Então eu vou acessar aqui no Partilho, Física Cinemática, tá bom? Então, aqui eu tenho movimento uniforme, né? Bom, o que é um movimento uniforme, né? Movimento uniforme é aquele movimento onde a velocidade é o quê? Constante, tá certo? Só isso aí, né? Bom, e aí? Para entender um pouquinho mais sobre movimento uniforme, vamos fazer o seguinte. Eu vou fazer uma pergunta. Suponha que um veículo estivesse andando a 70 km por hora com velocidade constante. Após 2 horas ele estaria onde? Está aqui, né? Ó. Seria de 140 km, não é isso? Se a cada hora ele anda a 70, em 2 horas ele vai andar o dobro, né? 140. E após 3 horas? Se a cada hora é 70, em 3 horas seriam 3 vezes mais. Então seria 3 vezes 70, 210. Tá aqui, né? E 4 horas, 4 vezes mais. Enfim, que conta você está fazendo para descobrir o quanto o móvel se deslocou, né? Com velocidade constante? Você está multiplicando a velocidade, não é isso? Que ele possui pelo tempo, né? Simples, né? Então velocidade vezes tempo me dá quem? O deslocamento, né? Deslocamento no espaço, não é isso? Então, ó, suponha que você esteja andando no teu carro a 40 km por hora com velocidade constante. Após 5 horas, quanto você vai ter andado? Como é que você faz? Velocidade é 40, tempo é 5, não é isso? 40 vezes 5, 200 km, né? Então não se esqueçam, tá bom? Um acordo aqui para nós. Velocidade vezes tempo sempre vai me dar o deslocamento. Só que eu não vou reescrever velocidade toda hora. Eu vou arrumar uma letra para representar a velocidade. V. Uma letra para representar o tempo. T. E S o espaço. Tá bom? Então olha lá. Ó. O espaço percorrido é velocidade vezes tempo. No movimento uniforme. Tá certo? Então sempre se lembre disso, tá? Qualquer um pode entender o que está aqui, é fácil, né, pessoal? Agora vamos simular uma situação aqui, né? Aqui no site, né? Imagina que o nosso carro lá, andando a 70 km por hora constante, saísse de uma posição 20 km numa estrada, tá bom? Após 2 horas, aonde ele estaria nessa estrada, né? Essa que é a questão. Ele saiu da posição 20. Essa posição 20 a gente fala que é o espaço, o ponto de partida, né? A gente chama de espaço inicial, né? E eu sei que se ele andou 2 horas constante, ele andou quanto? Ele andou 140 km, não é? Então imagine, ele saiu da posição 20 km na estrada, né? Andou 140 e ele vai parar onde? Olha, se ele saiu da 20 e andou 140, então ele vai estar na posição 20 mais 140. Fácil, né? Muito fácil. Que é o quê? 160 km. Tem um desenho aqui para mostrar essa situação, né? Olha o desenho aqui, ó. Essa vamos considerar como a posição 0 na estrada, né? Aqui o meu móvel está saindo da posição 20 km. Não é? Ele está andando com essa velocidade aqui, olha, de 70 km por hora, né? Ele vai ficar 2 horas passeando na estrada e eu sei que ele vai percorrer que distância? 140. Agora, se ele saiu da 20 e vai percorrer 140, o espaço aonde ele vai chegar, né, aonde ele vai, após 2 horas, o espaço onde ele está, vamos assumir mais um acordo aqui que é o seguinte: SI é espaço inicial, tá bom? Ele saiu do espaço inicial 20 e SF espaço final. O espaço final onde ele vai chegar é o espaço igual a 160 km.
fácil, não é isso? Muito simples, pessoal. Olha lá. Vamos ver tudo que a gente concluiu, não é? Seguinte. Primeiro a gente tinha visto que velocidade vezes tempo dá distância percorrida, não é isso? Olha lá. Então o deslocamento, que eu chamei de S aqui, né? Então meu deslocamento S aqui foi velocidade 70 vezes 2, que é o tempo, ele deslocou 140 km, está aqui, né? Lembra? Não se esqueça, velocidade vezes tempo me dá o deslocamento, tá certo? Agora é o seguinte, reparem que o espaço final, aonde ele chega, é a soma do inicial mais o que ele andou aqui, ó, 140, não é isso? Se eu pegar aonde ele saiu mais o que ele deslocou, ó, o espaço inicial mais o deslocamento que ele teve me dá o espaço final, tá certo? Então você tira daqui, né, ó, daqui o SI pode vir para cá subtraindo, lembra da matemática? O SI está somando, ele pode vir para esse lado subtraindo. Aí eu chego ao que está aqui, não é, ó? Que o deslocamento na verdade é o que? Espaço final menos espaço inicial. De fato, 160 menos 20 me dá 140, né? Só isso. Agora é o seguinte, o pessoal arrumou um nome, né, para interpretar esse deslocamento. Esse deslocamento representa uma variação de espaço, né? Ele saiu do espaço 20 e chegou no 120. Houve uma variação de espaço. A variação de espaço é representada por ΔS. Delta, variação de espaço. Então é comum vocês virem isso, tá certo? Então reparem, nós não tínhamos que deslocamento era V vezes T? Lembra que a gente estudou lá em cima? Velocidade vezes tempo me dá o deslocamento. Só que a notação que a gente utiliza, né, que a gente vai utilizar aqui para representar a variação de espaço vai ser ΔS. Então ΔS é igual a V vezes T, tá certo? Mais uma coisa para vocês lembrarem, que ΔS também é espaço final menos espaço inicial, lembra? ΔS é espaço final menos espaço inicial, tá bom? Bem, aqui continuando, né? Tem aqui um exercíciozinho para você simples, né? Imagine um veículo andando a 40 metros por segundo, né? A velocidade, olha, a velocidade pode ter várias unidades diferentes, né? Por exemplo, quilômetros por hora, né, indica espaço por tempo, não é isso? Quanto eu estou percorrendo de espaço num determinado tempo. Então, a unidade de velocidade é sempre espaço por tempo, né? Metros por segundo também é uma unidade de velocidade. Por quê? Porque está me indicando quanto eu estou variando um espaço num determinado tempo em segundos, né? Então, ele pergunta aqui, suponha um carro, né, aqui um veículo, né, um móvel, ele coloca, andando a 40 metros por segundo. Após 2,5 segundos, 2 segundos e meio, quanto ele percorre? Não muda absolutamente nada, tá? Quanto é a velocidade? 40 metros por segundo, não é isso? Então tá lá, vezes o tempo, tá aqui. 40 vezes 2,5, 100 metros. Claro que não vai ser quilômetros, né? Porque pensa bem, a velocidade dele está em metros por segundo, né? Então não pode ter um espaço em quilômetros, né? Por quê? Porque a velocidade foi dada em metros por segundo. Então na hora de fazer o cálculo, né, o valor que eu vou obter do espaço será em metros, né? Tá certo? E outra coisa que é importante notar é o seguinte: se a velocidade está em metros por segundo, né, lógico que o tempo para eu poder fazer o cálculo aqui tem que estar em segundos também. Não tem sentido que eu colocasse 2,5 horas, né? Para fazer isso eu teria que transformar o tempo em segundos para depois fazer o cálculo, né? Senão mistura as coisas, tá certo? Bom, é isso aí então, tá? Então guardem, deslocamento, vamos chamar assim de ΔS, porque todo mundo chama assim, né? É o que? É V vezes T, velocidade vezes tempo, tá bom? Olha,
mais uma coisa. O movimento uniforme tem uma forma bonita de falar a respeito dele, não é? Eles, ao invés de dizer velocidade constante, eles costumam dizer o seguinte: é o movimento que percorre distâncias iguais em tempos iguais. Quando ocorre um movimento em que ele percorre distâncias iguais em tempos iguais, isso na verdade quer dizer que a velocidade é constante. Olha aqui nossa tartaruga, olha. Ela está com uma velocidade de 10 centímetros a cada segundo, não é isso? Então a cada segundo ela anda 10 centímetros. 10, olha lá, 0, 10, 20, ou seja, ela está andando de 10 em 10. Por quê? Porque a velocidade é que a cada centímetro ela anda 10 centímetros, que a cada segundo ela anda 10 centímetros. Tá? Então uma forma bonita de dizer a respeito de movimento uniforme é isso. É o movimento e que você percorre distâncias iguais em tempos iguais. Tá bom? Aqui só tem umas notações, lembra o delta, né? O delta é aquele triângulo, né? A gente chama delta S, então ele fornece deslocamento. O T minúsculo que a gente chama de tempo, lembra? Só para lembrar vocês, né? V a velocidade, né? km quer dizer quilômetro, unidade para medir distância, né? Essa aqui é de hora para medir tempo, né? Aqui é da velocidade, quilômetro por hora, né? Indica quantos quilômetros você andou em uma hora. Metro, né? Segundo. Metro por segundo significa quantos metros você anda por segundo, né? Aí tem aqui, ó, as seguintes frases. Não tem sentido. Vamos descobrir por quê? Facinho, né? Ó. Um móvel com velocidade de 3 segundos. Espera aí. Velocidade é sempre distância que eu estou percorrendo num tempo. Então, não se anda 3 segundos. Se anda com uma velocidade, por exemplo, de 3 metros por segundo, né? É a distância que eu estou andando num determinado tempo. Então, isso aqui está errado, né? Não faz sentido. O móvel está com a velocidade de 50 metros. Mesma coisa. Você anda uma certa distância num certo tempo. Então aqui seria certo dizer 50 metros por segundo. Essa seria a velocidade dele. O móvel está com a velocidade de 50 quilômetros. Mesma coisa, né? Pode ser 50 km por hora, pode ser 50 km por segundo, ou seja, espaço sobre tempo. O móvel deslocou-se de 3 metros por segundo. Errado, né? O deslocamento é distância. Então, por que 3 metros por segundo? Ele deslocou-se de 3 metros, não é? O móvel deslocou-se 30 km por hora. Mesma coisa. Se ele deslocou a distância, por que eu incluí aqui por hora? Se eu só desloquei uma distância, a distância ou é em metros, quilômetros, centímetros e por aí afora. Tá certo? Então é isso aí, pessoal. Olha, tem alguns exercícios para vocês aqui, né? Tá certo? Tem aqui alguns links com mais exercícios que a gente separou para vocês lá na internet. Tá bom? E aqui, ó, uma série de referências sobre o assunto, né? Nossa aula aqui foi um pouquinho simples, mas a gente dá o caminho aqui para você se aperfeiçoar, tá bom? Qualquer dúvida, escrevam no site, deixe sua dúvida lá, né? E a gente responde para você, tá bom? Um grande abraço a todos e até a próxima aula.